Dinheiro entrando nos cofres da Sociedade Esportiva Palmeiras, mais um jogador da base vendido, aliás, um jogador que o Abel Ferreira não quis utilizar num passado recente. Vamos bater um papo sobre isso e eu gostaria também de bater um papo sobre o derby, o tão sonhado derby, aliás, o último derby do ano. E o Palmeiras tem que ter, no mínimo, vergonha na cara para entrar com sangue no olho e comendo grama. Lá tem grama, então tem que comer grama realmente para poder ganhar desses gambá que estão falidos. Não é possível que nós vamos perder hoje. Então, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube Verdão MVVC. Aqui a gente faz um vídeo pela manhã. Hoje tem intervalo e pós-jogo. Não vou fazer o pré-jogo porque eu acho que muitos canais fazendo, então não há necessidade de nós fazermos mais um intervalo. Eu tenho um encontro marcado com você aí do outro lado e o pós-jogo também. Quero contar muito com a participação de vocês para podermos falar sobre esse derby. Aliás, como disse, o último derby do ano. Então, quero pedir por gentileza o like, que você se inscreva no nosso canal, compartilhe nossos vídeos. O Davi tá com sono ainda, olha isso, cara. Ô Davi, ajuda nós. Compartilha nossos vídeos e, por gentileza, ajude na nossa campanha. Tira o escorpião do bolso, qualquer valor é muito bem-vindo. A campanha, o Pix está aqui e a campanha ainda está ativa. Peço por gentileza para que você possa nos ajudar. Nós estamos em convênio também, o nosso patrocinador aí, estamos em convênio com uma TV por assinatura. Se você quer abrir todos os canais aí da sua TV, faça um favor. Sigam eles lá, tá na descrição. Você vai ganhar uma degustação para poder brincar aí e ver quais são os canais que ele tem disponível aí. Então, peço por gentileza para vocês irem lá também, em nome do MVVC. Só vai liberar para quem é do MVVC. Então vamos aos fatos, vamos falar um pouquinho sobre essa manhã do Palmeiras, que já tem derby, e nós vamos bater um papo sobre isso. Palmeiras vende Kelvin ao Fulham. Aliás, antes de falar sobre isso, eu quero falar que o Abel Ferreira não achou esse jogador interessante na ocasião, dispensou o jogador, praticamente dispensou, né? E ele começou a brilhar aí na Europa e hoje ele jogava no Shakhtar, agora foi contratado pelo Fulham. Kelvin vai mesmo trocar o Shakhtar pelo Fulham? O jovem atacante brasileiro está fazendo exames médicos neste domingo, dia 31, para então assinar o contrato com o clube inglês. Quem apurou isso foi a ESPN. Depois de uma semana complicada de negociações dos londrinos com a Sociedade Esportiva Palmeiras também, vale lembrar que o Palmeiras estava aí querendo o Andreas, conseguiu o Andreas e agora abriu um espaço, uma lacuna lá para o Fulham poder contratar algum jogador. E o jogador vai ser contratado por 40 milhões de euros, cerca de 254 milhões de reais na cotação atual, ao clube ucraniano, que por sua vez assegurou 25% de uma futura venda. O Fulham vai conseguir aí, provavelmente, né, uma grana boa futuramente com ele, porque é um bom jogador, é um jogador talentoso, só aqui mesmo na sociedade não conseguiu desempenhar o seu papel, aliás, porque também tinha muitos jogadores na ocasião, agora parece que as crias estão diminuindo, tomara que não, tomara que surja mais um Hendrick, mais um Estevão, e a gente possa aí sonhar mais uma vez com bons jogadores. Infelizmente saem muito cedo do Brasil, né? Poderia mudar esse estatuto aí, né, Davi? Fala um pouquinho sobre isso, os jogadores saindo tão cedo do nosso país. Eu acho que você querer uma experiência tão cedo na Europa não é muito vantajoso. É um sonho jogar na Europa, mas também você tem que pensar que o futebol da América Latina também é bem forte. E também de outros países sem ser da Europa. Você acha que isso está estragando o próprio Neymar, que foi tão cedo para lá, não ganhar mais uma bola de ouro? Porque faz tanto tempo que o nosso país não ganha um jogador como bola de ouro, né? Eu acho que isso, pelos jogadores não terem um psicológico tão apurado, ainda muito novo, eles não têm uma base, né? Muitas vezes o jogador não tinha nada, de repente acorda e tem tudo. Você acha que isso pode estragar também o jogador brilhar lá fora daqui do nosso país? Eu acho que depende. O caso do Neymar foi um caso à parte. O Neymar surgiu no Santos como um jogador muito bom, jogou o Mundial e foi pra lá. Mas eu acho que assim, o Neymar é um caso à parte. A gente tem que tirar o caso do Neymar, porque o Neymar joga muito bem, querendo ou não. Antes de continuarmos, eu vou te fazer a última pergunta sobre o Hendrick. O Hendrick saiu do Palmeiras, foi pro Real Madrid, ser banco de jogadores que talvez ele nem consiga realmente desempenhar o papel que ele pode desempenhar, poderia desempenhar,
por conta de ser banco de grandes estrelas aí, né? E talvez isso, pra mim, foi um tiro no pé do Endrick. O que você acha? Eu acho que o Endrick errou bastante querer direto pro Real Madrid. Eu acho que ele deveria, se ele quisesse mesmo ir pra Europa tão cedo, eu acho que ele deveria procurar um time mais baixo. Como o Estevão, por exemplo, que já chegou chegando, tá sendo muito participativo nos jogos que ele tão cedo já começou e mostrando o seu cartão de visita, né? Então, eu acho que a gente deveria procurar um Shakhtar Donetsk, um Fulham da vida, uns nesses patamar aí que é mais baixo, são times grandes, todo mundo conhece, eu acho, são times que têm visibilidade e não são os maiores da Europa. Você consegue ter espaço para você entrar e jogar. Até porque, ó, voltando ao assunto Kelvin, ele tem 22 anos de idade, ainda foi vendido pelo Palmeiras ao Shakhtar em meados de 2024 por 12 milhões de euros, com outros 3 milhões de euros por objetividade. Lembrando que ele conseguiu, joga muito bem lá, vale lembrar, tá jogando muito bem. E o Palmeiras, o Davi vai ler aqui, ó, que o Palmeiras vai desembolsar uma grana boa. O Fulham vai contratar o Kelvin por 40 milhões de euros e o Palmeiras tem direito a 10% da venda e mais 2% pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, que receberão 30,2 milhões. Aliás, isso é um assunto bem bacana pra gente bater um papo, porque todos os dias praticamente entra dinheiro nos cofres do Palmeiras por conta de venda de jogadores que já não estão mais no Palmeiras. Jogadores que estão espalhados aí pelo mundo aí, muitas vezes são vendidos e pinga um turunzinho ali na conta do Palmeiras. Podia pingar na nossa, né? Já pensou? Então, ó, esse é o assunto Kelvin. Agora vamos um pouquinho falar sobre o derby. O Davi é muito novo, ele é mais da geração, vamos colocar ele como Nutella. Você é Nutella, Davi? Geraçãozinha Nutelinha aí, que não sabe realmente a grandeza de um derby e talvez não sofra como nós, um pouquinho mais velhos, né? Quando se trata de Palmeiras e Corinthians. Pra mim, cara, perder pro Corinthians é um campeonato à parte. Tá aqui o meu velho, que tá do meu lado aqui. Pai, rapidinho, muito rápido, sucinto. Perder pro Corinthians pra você, o que significa? É muito ruim, muito ruim. É a frustração, perder pro Corinthians, perder pra menos pro Corinthians, pelo amor de Deus. Pode perder pra todo mundo, menos pro Corinthians. Frase do homem enciclopédia do futebol aqui da minha casa. Então, pra mim, cara, de verdade, o Palmeiras tem que entrar sabendo a grandeza de um derby. Tudo bem que hoje é um caso à parte, a gente sabe que o Palmeiras, infelizmente, em mata-mata, tá devendo muito, tá deixando muito a desejar. Perdemos a final pro Corinthians falido e aí perdemos agora na Copa do Brasil também, nos impossibilitando de passar para a próxima fase por conta de não saber realmente a grandeza de um futebol quando se trata de Palmeiras e Corinthians. Podemos esmagar a jugular dos gambás, pisar na cabeça dos caras hoje, afundar a cabeça deles na grama, no bom sentido, no sentido figurado. Mas os caras estão tão falidos, foi bloqueada essa semana a conta dos caras, Davi. Foi bloqueada. Os advogados, eles não pagaram os honorários dos advogados, os advogados bloquearam a conta dos gambá. Olha só que situação dos caras. A gente sabe que a Copa do Brasil, todo o valor foi revertido para contas que estão bloqueadas do Corinthians também. É incrível, cara, que o Palmeiras, na estrutura que tem hoje, perder para um clube igual a esse. De verdade, eu não consigo entender. Mas sabe um entendimento? Os caras perdem todos os jogos. Com o Palmeiras, eles jogam a vida deles, jogam a alma deles, que é algo que está faltando pro Palmeiras. Ganhar do 15 de Piripiri, do Atlético Paranaense, de quem for, para nós, cara, é legal ganhar. Mas o importante realmente é ganhar do Corinthians. Você sabe a grandeza de um derby? Ah, sei. É um jogo grande, é um Palmeiras e Corinthians, é um dos maiores clássicos do mundo. Tudo bem. Pra mim é o maior clássico do mundo, de verdade. Pra mim não é um dos maiores. A rivalidade é tão grande entre Palmeiras e Corinthians. Aliás, em saber que a Leila Pereira, ela quer diminuir essa rivalidade quando entra, joga flores no gramado para os corintianos entrarem, né? Que não é a mesma recepção que a gente tem. Tenho certeza que não vai ser a mesma recepção que a gente vai ter lá hoje em Itaquera. Isso me irrita profundamente, porque tira o brilho de um derby desse tamanho, Davi. Perde.
Você acha que a torcida do Palmeiras, a Leila conseguiu elitizar a torcida? Fazer com que a torcida pense diferente, raciocine diferente? Você acha? Não conseguiu. Eu acho que não vai conseguir também, porque a torcida adversária não trata a torcida do Palmeiras como a Leila queria ser tratada. Então eu acho que a torcida do Palmeiras não vai mudar o seu jeito de Mas a pensar. gente vai no Allianz Parque, Davi, a gente vê que os torcedores, ao invés de... O John Lennon tem uma frase, quando ele foi fazer um show, que o meu pai sabe muito bem disso, que ele é um bitomaníaco. Quando ele foi fazer um show para a rainha, na ocasião da Inglaterra, ele fez o show contrariado. Porque em cima, na parte de cima, tinha a realeza, todos sentados, na parte de baixo a população. E ele falou a seguinte frase: a plateia, por favor, batam palma para nós. Agora a realeza, chacoalhem as joias. É algo que está acontecendo com o Allianz Parque hoje. Eles não batem mais palma, eles não gritam, eles não esbravejam, eles chacoalham as joias. Porque a Leila Pereira, para mim, elitizou o futebol de uma certa forma, que tem a classe alta, média alta, e tem a classe que está meio que ali no escrombo, ali meio que nos realmente jogado aos porcos que somos, que tenta gritar. Mas mesmo assim, muitas vezes ela apaga o brilho do torcedor, aumentando o som, não deixando o torcedor vaiar, tirou o direito do torcedor realmente questionar muitas vezes quando o futebol não está sendo jogado dentro de campo. Pai, você lembra dessa... Você sabe muito mais que eu. Eu não vivi essa frase, mas você sabe muito bem essa frase, né? Do John Lennon. Concorda? Concordo, ó. Então é isso. Um abraço a todos. Eu espero que o time do Palmeiras entre não chacoalhando as joias, mas sim com sangue no olho para poder ganhar esse derby. Tamo junto.